Você já ouviu falar da área do córtex, né, o pré-frontal do cérebro do seu filho? O que é isso, né? Talvez você não tenha, mas eu estou disposta aqui a apostar que o desenvolvimento do córtex pré-frontal do seu filho já te influenciou aí algumas das suas frustrações. Você gostaria de não ter que se repetir com tanta frequência para os seus filhos? Seu filho já caminhou até uma estante de livros e ali, jogou todos os livros no chão? Não há nada como ouvir o som dos brinquedos ali que você acabou de organizar, sendo ali, despejados todos novamente? Você tem um filho que pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Toda vez que você diz algo para eles, venha entender um pouquinho mais sobre como funciona o cérebro do seu filho. Meu nome é Joyce Baker, eu sou mestre em psicologia, coach profissional em neurolinguística e hipnoterapeuta para crianças e adultos. Aproveita, já deixa sua curtida, se inscreve no nosso canal e compartilha aí para que outras mamães possam entender um pouquinho mais do que eu quero falar. O desenvolvimento do córtex pré-frontal do seu filho provavelmente é a razão para esses comportamentos que eles têm, né? O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro onde nós podemos ali distinguir o bem e o mal, onde podemos avaliar o nosso ambiente e até mesmo estabelecer um controle sobre o nosso próprio pensamento, tá? Entendeu? Então, quando você aprender sobre as funções, exatamente que eu quero te passar, sobre ele e a falta de desenvolvimento no córtex pré-frontal das crianças, você compreenderá melhor as ações e emoções dos seus filhos, tá? Então, será muito mais fácil ter empatia por seu filho quando tiver um comportamento que não corresponde às suas expectativas, tá? Você aprenderá e entenderá também por que é tão importante usar uma linguagem positiva. É benéfico também para os pais saber que os seus filhos estão enfrentando no desenvolvimento do cérebro para que você possa alinhar aí as expectativas, tá? Com os pequenininhos. Existem muitas informações sobre o córtex pré-frontal da criança, mas eu vou compartilhar com vocês informações que eu acredito que irá beneficiar a sua família, tá? Então eu vou mostrar os traços que mais afetam o comportamento da criança, tá? As características pelas quais as crianças tendem a ter problemas. Em segundo lugar, até vou compartilhar aqui ações que você pode realizar para garantir que o seu filho tenha um córtex pré-frontal que prospere, tá? Então vamos lá? O que eu vou te ensinar agora é a função do córtex pré-frontal, tá? O cérebro humano, ele se desenvolve de trás para frente. Então, o córtex pré-frontal, ele se desenvolve por último, tá? Essa é a parte do cérebro que gerencia processos como o raciocínio, a lógica, a solução de problemas, planejamento, memória. Nessa área, nós realizamos todos os processos relacionados à nossa personalidade, né? De sermos tímidos, ousados ou abertos a novas experiências. A motivação pode atingir aí um objetivo também que está localizado no córtex pré-frontal. A concentração, a atenção, né? A forma que nós colocamos em prática, os impulsos, né? O desenvolvimento da sua personalidade. Então, você pode ver que se o córtex pré-frontal da criança for o último a se desenvolver, a falta dessas habilidades pode tornar o atendimento às suas expectativas dos adultos, um desafio em alguns casos, né? O lobo frontal, ele amadurece em surtos, né? E leva anos para se desenvolver. Então, basicamente, as habilidades que o cérebro usa para pensar, aprender, ler, lembrar, prestar atenção, resolver problemas, né? Então, veja só, o cérebro é tão ativo na infância que metade da caloria consumida por uma criança, média de 5 anos, é usada para alimentar o cérebro. 90 a 95% do crescimento do cérebro acontece nos primeiros 5 anos, tá? As características do desenvolvimento do córtex pré-frontal de uma criança têm um impacto profundo no comportamento.
tá? Então, a primeira dica que eu vou dar aqui é: o córtex pré-frontal humano não é totalmente desenvolvido antes dos 25 anos, tá? Alguns pesquisadores chegaram até 30. Então, agora pare para pensar, né? As últimas vezes que você teve que corrigir o comportamento do seu filho. Para pensar um pouquinho. Se ele vai desenvolver com 25 anos, então você não pode ter as expectativas de como um adulto de 30 e poucos anos, 40, qual for a sua idade, não pode ter expectativas para que as crianças façam os mesmos, porque o cérebro não desenvolveu por completo. As crianças acreditam que todos compartilham seus pensamentos, suas crenças, sentimentos. Não é egoísmo, gente. A criança pequena, eles não são capazes de compreender o ponto de vista dos outros. Eles podem até perceber, né, os sentimentos, mas é um desafio para eles perceber o que deve ser feito a respeito desses sentimentos, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que o pai tá triste, o filho vai tentar fazer alguma coisa para fazer o pai ficar feliz, mas ele não vai entender o que fez o pai se sentir assim, tá? Quando você pede para o teu filho para parar de fazer o que está fazendo e vir fazer algo que você quer que ele faça. Quantas vezes você já teve que falar para a criança fazer o que você quer? O córtex pré-frontal dessa criança ainda está em desenvolvimento e a capacidade de mudar o que eles querem para o que você deseja é difícil. Cada vez que seu filho toma a decisão de seguir seu pedido, tá? Isso fortalece uma área do cérebro deles. Ela tem que tomar a decisão por conta própria para conseguir desenvolver a autodisciplina. Se você a fizer fazer as coisas, não vai adiantar, você não está aí ensinando a autodisciplina para a criança. Quando crianças de 5 anos ou menos, tá? Eles se encontram aí numa situação, eles se concentram em apenas um aspecto, um objeto. Então, quando vários eventos ou objetos da importância deles estão envolvidos, os seus cérebros são desafiados. Então, por exemplo, calça o sapato, leva a sua bolsa, vai para o carro. Você pode notar que seu filho dá o primeiro passo e pensa no que deve ser feito, tá? Isso porque eles se concentram simplesmente em um aspecto. Você tem que ajudar aí a criança a se organizar. Primeiro coloque os sapatos, depois que terminar, vamos para o carro e assim vai. Quando você fala tudo de uma vez, a criança não consegue seguir, gente, porque a parte do cérebro responsável por isso ainda não foi desenvolvida. O pensamento das crianças é super concreto, né? Somente aos 7 ou 11 anos de idade que eles começam a desenvolver uma habilidade de pensar mais logicamente, né, sobre os eventos. As expectativas deles devem ser melhores para conversar com você. Um exemplo disso, vamos dizer, um estágio iniciais, né? Uma criança conhece um item como um sofá e um puff porque são móveis, né? Quando eles passam para o nível mais alto de pensamento, seria eles generalizarem por si mesmos que são itens muito úteis dentro de casa. Consegue entender? O córtex pré-frontal, ele amadurece finalmente, né? Por esse motivo, uma criança ali de 10 a 19 anos é a época que tem que tomar muito cuidado para não desenvolver vício, tá? Uma criança, eles começam a experimentar mais as coisas, embora eles possam acreditar, né, que vão apenas tentar algo, e isso pode se tornar um hábito e em seguida um vício, né, devido à falta lógica, ao raciocínio e o controle do impulso que não foi desenvolvido. Então, explicar, compartilhar com seu filho sobre o desenvolvimento do córtex pré-frontal deles pode aí ajudá-los a pensarem 2 vezes antes, né, que algo possa acontecer antes deles se tornarem viciantes em alguma coisa. O córtex pré-frontal médio, ele se desenvolve durante a adolescência, tá? Ai, como assim, gente? Durante esses anos, essa área do cérebro, tá? Ele vai se recalibrar e dominar aí cada uma das habilidades de novo, tá? Então, você pode notar que ele vai ter comportamentos que ele passou durante os primeiros anos de vida, e você também pode descobrir que seu filho passa por estágios durante a adolescência que ele pulou nos primeiros anos.
Então, por exemplo, mastigar coisas, ter ataque quando você diz não, problemas com roupas, problemas alimentares e aí vai, né? Isso se deve ao desenvolvimento do cérebro, tá? As maneiras de falar com seu filho para desenvolver com sucesso o córtex pré-frontal é reconhecer a perspectiva do seu filho e ter um pouco mais de empatia, tá? Eu sei que é difícil isso, mas assim, se a criança estiver ali fazendo alguma coisa, dizer para ela, agora é hora de você realmente parar, porque nós precisamos ir embora, né? Permita a expressão deles, né? Por que você está passando por um momento difícil de manhã? Parece que as coisas não estão indo do jeito que você quer e isso parece que tem te deixado bem frustrado. Por quê? Né? Ainda não está certo, né? Gritar, né? Nem os filhos, nem os pais. Então, ouça os sentimentos dos seus filhos, né? Por que você tá bravo? Que mais? Você poderia simplesmente dizer, não gosto da decisão da mamãe e você falar, tá tudo bem, você não precisa ter a mesma decisão, você não precisa pensar que nem eu, né? Mas prestar atenção nas suas palavras, porque machuca, tá? Ensinar o seu filho a resolver problemas. Vamos dizer, você está muito triste porque tá chovendo e nós não conseguimos ir para um parque ou ir para casa da sua amiga. Que tal a gente pensar em alguma outra alternativa, alguma outra coisa divertida também, tá? Mostre paciência nos seus momentos de luta, tá? Isso é muito, muito importante. Mostrar para a criança ali a calma no momento é importante, tá? Pode estar os irmãos ali brigando, mantenha a calma, tá? Porque você mantendo a calma, você vai transmitir calma para eles. Esteja sempre presente para o seu filho durante esses momentos difíceis na vida deles, né? Você gostaria de um abraço, né? Aposto que um abraço faria você até mesmo se sentir melhor. Deixa a mamãe abraçar você e você pode aqui chorar se precisar. Tô falando de crianças mais velhas. Geralmente, nem crianças mais velhas. Dependendo da criança gosta de um abraço, tem criança que não, né? Então a gente respeita. Mas o abraço faz muito bem, tá? Se a criança estiver muito brava, fora do controle, deixa ela sozinha por uns 2-5 minutos até ela acalmar. Isso vai fazer muito bem. E diga para ela, quando você estiver calma, a gente volta a conversar, tá? Em tempos difíceis, repita para você mesmo. O córtex do meu filho está sendo desenvolvido. O córtex pré-frontal do meu filho está sendo desenvolvido. Isso vai te ajudar a ficar mais calma nesses momentos, tá? A autorregulação dos pais é muito importante. Quando o comportamento do seu filho realmente faz ali ferver o seu sangue, respire profundamente. E lembre-se de que você é o melhor exemplo como conseguir sair desse problema. Tá? Se conscientizar dos estágios do desenvolvimento do seu filho e fazer um esforço aí consciente para permanecer, né, no controle das suas emoções, para afetar aí positivamente o desenvolvimento dos seus filhos. Nossa responsabilidade e talvez a número 1, né, de como pais é prestar atenção nas nossas emoções, mas não agir de acordo com eles, tá? Um córtex pré-frontal saudável, tá, integrado ao resto do cérebro, é um indicador de um sucesso muito maior na vida do que um QI elevado, tá? Um córtex pré-frontal saudável deve estar no topo das nossas listas de desejos para os nossos filhos. Agora que você já sabe aí o suficiente sobre o desenvolvimento do córtex pré-frontal do seu filho, tenho certeza que você pode tomar decisões mais informadas sobre como criar seu filho de uma forma positiva, tá? Você mostrará ao teu filho mais empatia no que diz respeito ao comportamento dele e será intencional em modelar um comportamento que eles aí desenvolverão um córtex pré-frontal próspero, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, você tenha entendido um pouquinho mais e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!